Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse vídeo aqui é mais um vídeo aí dessa playlist que eu estou construindo aí para ajudar os colegas aí a entender aí os conceitos básicos, né, para análise de circuitos lineares. Eu já falei anteriormente sobre a lei de Kirchhoff, né, tanto aplicado aos nós quanto às malhas, e hoje eu vou estar aí falando sobre a superposição. A superposição, né, esse método também é utilizado, né, quando o circuito ele tem duas ou mais fontes ali fazendo parte ali daquele modelo de circuito ao qual se deseja analisar, né, uma determinada variável em um determinado elemento daquele circuito. Normalmente, né, nesses casos usa-se muito a lei de Kirchhoff, né, tanto a lei dos nós quanto a lei das malhas, mas também é possível aí aplicar aí esse método da superposição baseando-se aí na propriedade da aditividade. Essa propriedade, né, eu falei com um pouco mais de detalhes num vídeo, né, que eu vou deixar aí no final, onde eu falo sobre a propriedade da linearidade. E em que consiste isso, né? Então, se eu tenho um circuito com mais de duas fontes, então eu desejo, né, e se deseja analisar o comportamento da corrente ou da tensão num determinado elemento, né, num elemento específico aí desse circuito, então eu tenho que saber qual é a contribuição, né, de cada fonte do circuito naquele elemento, né, para a tensão ou corrente que vai estar presente aí naquele elemento. Então, como que é feito isso? Então, eu coloquei aqui alguns passos, né, que podem ser seguidos. Então, suponhando lá que tenha mais de duas fontes, né, independentes, né, esse aqui não vai se aplicar a fontes dependentes. Então, escolhendo aí uma das fontes, né, independente, para manter ativa, porque é a primeira a ser analisada, né, saber determinar aí o valor da sua contribuição para um determinado valor de tensão de corrente no nosso elemento de estudo, né? Então essa é escolhida arbitrariamente, pode ser qualquer uma, né? Não existe uma ordem, pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Então quando é feito isso, né, nesse primeiro passo, então escolheu aí uma fonte. Então as demais fontes temos que atribuir a elas sinal zero, né? Então se for uma fonte de tensão, atribuir sinal valor zero para ela é o mesmo que retirar essa fonte de tensão do ramo onde ela estava conectada e aplicar ali um curto, né, no local onde os terminais dela estariam conectados. E quando se trata de fonte de corrente, atribuir sinal zero para essa fonte de corrente é retirar essa fonte do local onde ela está instalada e deixar aquela conexão, né, aberta, ou seja, não haverá corrente ali naquele ramo no momento em que estiver analisando uma determinada fonte do circuito, né, o sinal de entrada. Em seguida, né, com a fonte, né, que foi escolhida para ser analisada, né, determinada a sua contribuição, faz-se os cálculos, né, aí nesses cálculos pode-se usar a lei de Ohm, pode-se aplicar a lei de Kirchhoff, pode aplicar, né, quando se fala da lei de Kirchhoff, pode-se aplicar a lei do nó ou das malhas, e aí computa aí a contribuição dessa fonte que foi analisada para, né, o sinal de saída que se deseja, né, saber. No quarto passo, repete-se, né, os passos 1, 2 e 3 para uma segunda fonte, ou seja, aquela fonte que foi considerada valor zero, você escolhe ela para estar ativa novamente ao circuito e aplica valor zero ao restante. E isso é feito, né, a quantidade de fontes que existir no circuito. E ao final, determina aí o valor da variável desejada, somando-se todas essas contribuições que foram encontradas individualmente por cada fonte considerada aí como sinal de entrada. Então, para sair um pouco da teoria e ver uma aplicação prática, né, então eu vou resolver um exercício aqui. Então eu tenho aqui um circuito onde se deseja aí calcular o valor de I0 e V0. Então eu tenho um circuito aqui, né? Existem vários modelos de circuito. Aqui eu
eu escolhi esse modelo porque envolve uma fonte de corrente, uma fonte de tensão e tem aqui uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Então essa fonte de corrente é controlada pela corrente que passa aqui por esse resistor aqui de 10 ohms. Então o que se deseja aqui é saber o valor de V0 e o valor de I0. Então, seguindo aí os passos, né, que foi ali definido, escolhe-se uma das fontes independentes, né? No caso aqui as fontes independentes são a fonte de corrente e a fonte de tensão. A ordem não faz muita diferença. Eu poderia escolher a fonte, analisar primeiro a contribuição da fonte de tensão e depois a contribuição por parte da fonte de corrente, ou vice-versa. Nesse caso aqui eu optei por escolher primeiro, né, analisar a contribuição, né, para a tensão e corrente por parte aqui da fonte de corrente. Então, fazendo isso, eu tenho que aplicar sinal zero nessa fonte. Aplicar sinal zero aqui nessa fonte é retirar essa fonte aqui da sua conexão aqui desse ramo, né, e aplicar aqui aos pontos onde ela estava conectada um curto-circuito. E aí, né, o circuito redesenhado, né, apenas considerando a contribuição da fonte de corrente, né, ele admite esse formato aqui. Aqui como se trata de uma contribuição, né, por parte da fonte de corrente, eu considerei aqui I01, né, ao invés de I0, e V01, porque na verdade o que nós estamos querendo calcular é o I0 e não o I01. I01 e V01 são só contribuições, né, de tensão e corrente por parte da fonte de corrente. E aí eu faço aqui a aplicação de outros métodos, né, para definir aí quanto que vale aí esse valor de V01, né, nesse circuito. Então, seguindo aí o raciocínio, perceba que essa tensão V01, né, voltando aqui, né, então eu aqui vou explorar aqui a equação dos nós. Eu poderia resolver essa questão aqui de uma outra maneira, mas eu preferi explorar mais a questão da lei dos nós só para fixar mais aí esse entendimento. Então, nesse circuito aqui temos 3 nós, né? Eu estou considerando como meu nó de referência, 0 volts, e aí eu tenho outros 2 nós que eu nomeei como V1 e V2. Olhando aqui para o circuito, nós tiramos que V01 está relacionado, né, a V1 e V2, ou seja, V01 é igual a diferença de potencial entre o nó V1 e V2. Eu já falei isso antes, mas só para relembrar, eu estou considerando aqui V1 menos V2 porque o problema ele já define a polaridade aqui da queda de tensão desse resistor. Então, como aqui é mais e aqui é menos, ou seja, no nó V1 tem um potencial maior que o nó V2. Então, a queda de tensão aqui, né, ou seja, V01 vai ser igual a V1 menos V2. E, consequentemente, né, I01 está relacionado a V01, que também está relacionado a essa diferença, resultando aí nessa expressão aqui. I01 é a diferença de potencial entre os nós V1 e V2 dividido por 10. Extraindo aí as equações do nó, no caso aqui eu estou colocando na forma matricial. Eu já fiz um vídeo aí falando aí sobre como representar aí as equações, né, tanto do nó quanto de malha, na forma matricial. Também vou deixar um vídeo aí na descrição, lá no final eu vou deixar o link do vídeo para que vocês possam aí dar uma olhada e ver como é que eu raciocinei aqui. Então essa linha aqui representa a equação do nó 1 e essa linha de baixo representa a equação do nó 2. Tenho aqui os valores os resultados de corrente, né, porque aqui eu tenho uma matriz condutância multiplicado por tensão, eu tenho como resultado corrente. Então aqui eu tenho 6, aqui fica positivo porque por questão de conversão, como a corrente aqui, né, da fonte está entrando no nó, eu convencionei que corrente entrando no nó é negativo, então foi o segundo membro como positivo. De igual modo, né, que é uma fonte de corrente que tem valor 4 vezes 0 e está entrando no nó, segundo membro positivo. Porém, o que eu desejo encontrar aqui são as variáveis tensão, e aí surge uma outra variável aqui, corrente. Então, como eu sei que a corrente aqui está relacionada à tensão por meio dessa expressão aqui, então eu faço um rearranjo aqui da matriz,
né? Então esse termo, tem um termo aqui que está multiplicando V1 e tem um termo aqui que está multiplicando V2. Então, como aqui representa, né, o resultado da linha da equação do nó 2, então eu tenho 4 décimos que vai estar, né, aqui está positivo, vai passar para cá como negativo, né, vai estar se somando aí com esse termo aqui que multiplica V1, e esse outro termo aqui vai estar passando para cá, primeiro momento também, que multiplica V2, e aí fica dessa forma. E aí a matriz, né, a representação matricial da equação do nó do circuito aqui, ela é representada dessa forma. Então, definindo aqui os valores de V1 e V2, temos aí a contribuição, né, da fonte de corrente para V01, né, para V0, né, que é V01, que é igual a 16 volts, e tem uma contribuição da fonte de corrente para I0, que é I01 igual a 1,6 amperes. Agora, temos aí, agora temos aqui, né, o circuito representando aí, né, agora a contribuição da fonte de tensão. Então, como foi dito lá no passo, né, no caso, para considerar, atribuir um valor zero à fonte de corrente, é retirar essa fonte do circuito e deixar o local onde ela estava conectada aberto, que aí eu garanto que eu não tenho corrente nesse ramo, então a corrente aqui é zero. Então, fonte de corrente, extraio ela do circuito e deixo o ramal aqui aberto. E aí analiso a contribuição aqui por parte da fonte de tensão. Então, tomando aí a referência tomando o circuito aqui, né, de referência, né? Então, aplicando também aqui a equação do nó, poderia ser calculado de outra forma, mas eu estou explorando aqui o uso da equação dos nós. Então aqui eu determinei aqui que esse nó aqui é o nó VA, né? Nós temos o que tem nesse circuito é dois nós, né? Um eu estou tomando como referencial zero e o outro é o que eu estou analisando. Então aqui é o nó VA. Fazendo as relações aí, né, com a variável que se deseja encontrar, então V02 é igual a 10 vezes I2, né, é o produto aqui da corrente, e I02 é igual a menos VA sobre 50. Né. Esse sinal de negativo aqui é porque a corrente definida pelo problema, ela está nesse sentido aqui, então temos que, nesse caso aí, temos que respeitar o sentido que foi dado pelo problema. Então, e se a minha corrente está entrando por esse lado, isso quer dizer que esse lado, esse potencial aqui, né, considerando que ela está fazendo esse caminho aqui, então esse ponto aqui tem potencial maior do que esse aqui, né, que é o nó. Então, embora aqui eu estou considerando potencial zero, né, mas como se trata de equações algébricas, né, então esse nó aqui ele tem um potencial maior do que esse nó VA aqui. Então, atendendo aí ao que foi definido pelo problema, a minha corrente I02 é igual a menos VA sobre 50. Fazendo as equações, né, como só tem um nó, então a equação fica dessa forma, né, e aí por fim eu chego ao valor de VA, que é igual a menos 10 volts. Só que eu não quero saber quem é VA, eu quero saber quem é V02. Então a contribuição da fonte de tensão, né, para V0, né, assim também como para I0, vai ser V02 é igual a 10 vezes I2, né, foi tirado daqui. Então vai ficar 10, lembrando que I02 é menos VA sobre 50, então aqui é menos VA, só que VA também é negativo, então vai ficar menos 10 sobre 50, né? Então menos com menos aqui dá mais, então 10, na verdade aqui 10 por 50 dá 0,2 vezes 10 vai dar 2 volts, né? Eu já ia cometer um erro aqui, mas resolvendo o todo, né, então eu tenho aqui 10 vezes 10 vai dar 100, dividido por 50 vai dar 2. Então eu tenho a contribuição, né, devido aí a fonte de tensão sobre o meu resistor aqui vai ser igual a 2 volts. Então a minha fonte de tensão está contribuindo com 2 volts aqui em cima desse resistor. E com relação à corrente, a minha fonte de tensão está contribuindo com 0,2 A ou 200 mA.
Aí agora com esses resultados, né, aplicando aí a propriedade da aditividade, onde diz, né, a soma, né, a resposta da soma das entradas é igual à soma das contribuições de cada sinal de entrada individualmente. Então, a minha saída, né, meu sinal, a minha resposta, ela vai ser igual à soma das contribuições individuais de cada fonte. Então, V0 vai ser V011, que é a contribuição da fonte de corrente, mais V02, que é a contribuição da fonte de tensão, resultando aí de V0 é igual a 18 volts. Então, a minha tensão V0 no meu circuito original é igual a 18 volts. E a minha corrente I0, né, eu não fiz a questão da soma, né, mas poderia fazer, né? Então aqui, como eu tenho o valor da tensão em cima do resistor, então V0 é igual, I0 é igual a V0 sobre 10, que dá 18, dividido por 10 dá 0,8, mas também poderia ser calculado pela soma, né? Então se eu tenho aqui I01 é igual a 1,6, mais I02, né, 1,6 mais 0,2 dá 1,8, que é o que foi encontrado aqui. E aqui está um print de uma tela do simulador, né, onde eu mostro aí a medição real. Mas para ficar mais claro aí o que foi feito, eu vou mostrar para vocês uma simulação. Então aqui eu tenho, né, o circuito, né, original, né, onde estão as fontes aí de corrente, fonte de tensão, e aqui eu tenho uma fonte controlada, né, por corrente, né, ela é desse formato aqui no simulador, e aqui eu tenho o circuito, né, onde eu verifico aqui, onde eu irei medir aqui a contribuição por parte da fonte de corrente. Então nesse caso eu extraio a fonte de tensão, aplico aqui um curto, né, e aí eu meço esse valor. Quando eu vou analisar a contribuição por parte da fonte de tensão, eu extraio a fonte de corrente do circuito, deixo aqui o ramo aberto, onde ela estava conectada, e eu faço a medição aí dos valores obtidos, que são a contribuição aí da fonte de tensão. Então, simulando aqui, então perceba que a minha corrente, né, I0 é de 1,8 amperes e a minha tensão V0 é 18 volts. A minha contribuição para esse valor aqui de tensão, né, dada pela fonte de corrente, é de 16 volts, né, como havíamos calculado, e a contribuição também de corrente, né, é de 1,6 amperes, como também foi calculado. De igual modo, né, a contribuição da fonte de tensão aqui para a tensão no resistor aqui V0, né, na tensão V0 é de 2 volts, né, a contribuição por parte da fonte de tensão. E a contribuição da corrente, né, também por parte dessa fonte de tensão é de 200 mA ou 0,2 A, como nós calculamos. Então, tá aí, pessoal, essa aplicação do método da superposição, né? E fazer isso é um pouco trabalhoso, né, porque você vai ter que ficar, se tiver muitas fontes, terá que ficar, o cálculo fica um pouco braçal, porque para cada fonte você tem um modelo de circuito a ser analisado. Então, aí vai, né, aqui a ideia mais é mostrar que existem outros métodos para se obter essas variáveis, né, no determinado elemento do circuito, né, que está se analisando, mas a utilização, né, vai depender de quem está analisando. Se a pessoa optar por resolver por meio de superposição ou por meio da lei de Kirchhoff, né, usando aí a lei dos nós ou das malhas. Lembrando que se for numa prova e o professor exigir que a resolução seja feita por método de superposição, aí não tem como fugir do trabalho de se fazer aí os cálculos, né? Então eu espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Se o vídeo ficou bem explicado, né, ou caso, né, não tenha ficado, tenha surgido alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se existe algum modelo de circuito que vocês tentaram fazer por meio da superposição e não chegou aí no resultado e quiser nos mandar, fique à vontade para a gente poder olhar e poder ver de que forma podemos analisar e ajudar vocês aí. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus colegas, né, nas redes sociais, e um forte abraço aí.
E não esquece de dar um joinha aí se gostou do vídeo. Forte abraço.